Quadro Check-up no rádio de hoje, recebendo o endocrinologista Dr. Alcibiades Neto. Seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95 Dr. Alcibiades. Bom dia. Olá, bom dia aos ouvintes, a Geraldo, a Marcos, e é mais um prazer estar aqui. Osteoporose é o nosso tema de hoje, e aí? É um tema interessante, né? Eu já até discuti isso um pouco há alguns meses atrás, e sempre gera um pouco de dúvida, né? Porque as pessoas não sabem que a endocrinologia é a especialidade também que faz o tratamento da osteoporose, né? Atrela muito a ortopedia, a reumatologia, a geriatria, né, que são outras especialidades médicas, mas né, nós endócrinos também fazemos o tratamento, né? E a osteoporose é uma doença, né, uma condição médica bem comum na população brasileira, né? E está muito associado, né, a quedas, né, e aumento de índice de fraturas, né? Principalmente as mais comuns, né, a de coluna, né, e a de colo de fêmur. Mas, né, existem outros tipos de fratura pouco falada, né, a fratura do braço, né, a fratura às vezes de costela, e outras partes do corpo, né, com certeza, tirando a cabeça, né, as outras partes do corpo elas podem ser vítimas da osteoporose. Nada mais é a osteoporose do que um osso, né, que ao longo dos anos, né, ela se tornou mais fraco, né? Teve menos depósito de cálcio, menos vitamina D ao longo dos anos, e isso levou a uma formação de um osso mais fraco do que o normal. E por ser mais fraco, ele tem uma tendência a ter fraturas de fragilidade, né? E aí, por exemplo, quando uma pessoa cai, né, da própria altura, né, o que é caracterizado pela uma fratura de fragilidade, vai levar então a complicações, né? A principal é a fragilidade, né? Aquela pessoa que quebra um osso, né, e não consegue mais andar, fica acamado, né, o que aumenta muito a mortalidade. Dr. Alcibiades, quais são os principais fatores de risco para desenvolver a osteoporose? As principais condições, né, é a mulher, né, no período pós-menopausa, né, aquele período que a mulher para de menstruar. As pessoas magras, né? É uma condição até estranha, mas as pessoas mais magras deveria ser o contrário nesse caso, né? As pessoas mais magras, né, têm uma tendência a ter mais osteoporose do que as pessoas acima do peso, né? A falta de exercício físico resistido, como por exemplo atividades que levam força, né, que requer peso, né? Por exemplo, musculação, crossfit, corrida, né? E essas atividades resistidas, elas têm uma melhor, né? Elas previnem a osteoporose, enquanto que as atividades físicas, né, que não tem peso, como por exemplo bicicleta, né, o ciclismo, a hidroginástica, por exemplo, ela pode predispor mais, né? A alimentação pobre em cálcio, né? O cálcio principalmente é um íon, né? Que tem muito no leite e nos seus derivados, né? Então, iogurte, leite, coalhada, né? Isso aí naturalmente já existe nesses produtos, né? Outras condições pouco faladas, né? Aquelas pessoas que usam remédio para dor, né? Os que são a base de corticóide, como por exemplo a prednisona, né? Aquelas injeções para dor de coluna, por exemplo, né? Que é a beta-30, né? Pronto, aquelas medicações, quando usadas de forma crônica, elas predispõem também à formação ao desenvolvimento da osteoporose, e a deficiência de vitamina D, né? Cronicamente, ela também pode levar à osteoporose. Como é que a dieta e a nutrição podem influenciar na prevenção e no tratamento da osteoporose? Assim, uma pergunta interessante, porque nós aqui do Seridó gostamos muito de leite, né? Leite de vaca, leite desnatado, enfim. Esses alimentos eles são ricos em cálcio, né? Como eu falei anteriormente. Então, uma dieta rica nesse tipo de nutriente, né? No leite e derivados, né? A gente recomenda, por exemplo, a medida mais correta seria 4 colheres de leite, né, em pó, né, desnatado de preferência, porque as 4 colheres têm cerca de 1000 mg de cálcio, né, que é a quantidade diária exigida, né, para que você consiga prevenir a osteoporose. A vitamina D, né, que
aqui nós temos um sol abundante, né, na região da gente, então a produção de vitamina D ela já deveria ser intrínseca, mas tem algumas pessoas que precisam, né, de repor a vitamina D. Não, até o momento, assim, a principal fonte de vitamina D é o sol, né? A alimentação ela tem pouco impacto na reposição de vitamina D. Então, essa ingesta rico em derivados de cálcio, né? E também em vitamina D, seja no sol ou na reposição, elas são essenciais para a prevenção da osteoporose. Tem pergunta aqui no nosso WhatsApp, 99205-3030. Vamos lá. Bom dia. Bom dia. Eu sinto muita dor no meu joelho. O que qual é a atividade física que eu tenho que fazer? Porque quando eu caminho, dói mais ainda. Não consigo nem andar. É só no joelho a dor. Aí qual é a atividade física que eu tenho que fazer? Me ter essa dúvida, doutor. Pegando o gancho com o tema de hoje, que é a osteoporose, também para fazer uma relação, né? É uma pergunta interessante porque muita gente atrela a osteoporose à dor, né? Mas não existe dor na osteoporose, né? Geralmente a dor é atrelada à fratura, não necessariamente à doença em si, né? Então o grande problema da osteoporose é que ela não causa dor, não tem sintomas, e a única forma da gente descobrir se a pessoa tem ou não é fazendo um exame chamado densitometria óssea, que ele vai classificar a pessoa em portador ou não de osteoporose ou osteopenia, né? Quanto à dor dela, existem, como o Dr. Anderson fala aqui, vários motivos para você ter dor no joelho, né? Desde lesão em menisco, desde artrose, né, artrite, várias causas de dor no joelho, né? Então, a grande recomendação que Anderson faz aqui, nas algumas quintas-feiras, né, que eu acho que é um exercício que eu mais indicaria, é o exercício de fortalecimento, né? Que seria o exercício de musculação. São os melhores exercícios para joelho, porque esse tipo de exercício ele fortalece a musculatura da coxa e faz com que você sinta menos dor, né? Prepara o seu joelho para impacto, né? Que é diferente, por exemplo, de uma caminhada, que não é um exercício de força, né? Então, se eu fosse escolher, por exemplo, eu escolheria uma atividade física como, por exemplo, a musculação. Tem mais pergunta aqui no nosso WhatsApp, 99205-3030. Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, ouvintes aí do Panorama 95. Marcos, por gentileza, pergunta ao doutor Acebildes. Como é que há alguns sintomas que você possa sentir para saber se está com osteoporose ou você só vai saber se está com essa patologia se sofrer uma queda e fraturar um osso? E aí, doutor? Então não tem nenhuma sintomatologia, né? Ela é assintomática. A gente descobre através de rastreios, né? Tem alguns estudos mostram que rastreio em determinados tipos de população, por exemplo, mulheres pós-menopausa após 10 anos da menopausa, deve ser indicado, né? Pelo próprio Ministério da Saúde. Já homens, né? Não existe um rastreio para homens porque a osteoporose em homens é mais raro do que em mulheres. Mas existe uma recomendação assim que não é tão acompanhada por nós profissionais médicos, é que homens a partir de 70 anos devem fazer, né? Então, o exame é a densitometria óssea, né? E você avalia naquela densitometria se existe algum ponto, né, na coluna ou no colo de fêmur que justifica, né, uma fraqueza, né, uma diminuição da força, né, daquele osso. Então, nessas situações em que você detecta essa alteração, né, a osteoporose, a pessoa pode até ter dor, né, mas não necessariamente ele tem relação com a osteoporose. Existem algumas pessoas, por exemplo, usuários de corticoide, né, ou a pessoa já tem uma certa idade mais avançada, pode ter até uma densitometria normal, por exemplo, né, ou até com osteopenia, mas quando a gente vai ver a densitometria óssea, principalmente em coluna, a gente encontra uma vértebra mais encurtada do que outra, né? E essa vértebra mais encurtada do que outra pode ser um sinal que ela teve uma osteoporose antiga, fraturou e não percebeu, né? E aí a gente às vezes detecta também pelo raio-x em situações especiais. Não é o exame de rastreio, como eu falei, mas em algumas situações especiais, quando a gente olha a densitometria, pode detectar uma fratura de compressão
né, que isso altera a densitometria para o bom, né, para o lado positivo, mas que na verdade é uma fratura que a pessoa nunca sentiu dor naquela fratura. Então, o teste rastreou a densitometria, não existe sintomas que sugerem, só a complicação da osteoporose, que é a fratura, e em algumas situações específicas, quando há uma forte suspeita que a densitometria vem normal, a gente pode solicitar o raio-x. É muito bom escutar meu médico, muito competente. Eu faço tratamento com ele de tireoide, mas gostaria de saber se o leite de vaca tem as mesmas proteínas do leite em pó. Quem pergunta aqui é a Ivânia. É uma pergunta um pouco polêmica, assim, porque eu vou entrar um pouco na questão cultural da cidade, né? Mas o leite de vaca, como o próprio nome está dizendo, é da vaca, né? Foi feito por bezerro, né? Então, na época Você está frustrando muita gente agora, inclusive. Na época alguns anos atrás, né, com certeza foi muito importante para a população pela questão da desnutrição que existia, né, na zona rural, zona urbana da cidade, né. À medida que o tempo foi avançando, que a população foi tendo acesso a uma alimentação de melhor qualidade, o leite de vaca ele passou a ser comercializado em outras formulações, né, na formulação em pó, desnatado, integral. Então, em pessoas que têm, por exemplo, alergia à proteína do leite de vaca, intolerância à lactose, existem formulações específicas, né? Mas para a osteoporose, o leite de vaca, né, ele pode ser usado em pessoas que não têm alergia, né, nem intolerância à lactose e nem a alergia à proteína do leite de vaca, desde que ele seja enriquecido em cálcio. Por exemplo, o leite de vaca que não é enriquecido em cálcio, ele tem 125 mg de cálcio elementar. Já o leite enriquecido em cálcio, existem algumas marcas, obviamente eu não vou falar, mas existem algumas marcas que têm esse leite enriquecido, ele tem o dobro de cálcio do que um leite de vaca que não é enriquecido tem. Então, existem algumas formulações específicas vendidas que você pode lançar mão, né, para usar e fazer a reposição sem necessitar, né, de suplemento de cálcio por fora, né? Que aí, caso a pessoa tenha, por exemplo, a PLV, né, que é a alergia à proteína do leite de vaca, ou tem intolerância à lactose, que não possa utilizar leite, aí pode lançar mão de comprimidos, né, de cálcio, né, que possa fazer essa reposição ao invés do leite. Vamos polemizar mais um pouquinho, então. Qual o leite mais saudável para o ser humano? É o de vaca ou o leite em pó? O leite em pó, ele é um leite de vaca, né, de certa forma, só que ele é rico em cálcio. Alguns deles são ricos em cálcio e em algumas formulações específicas, né. O certo mesmo, assim, era a gente utilizar um leite, né, que não existisse a proteína do leite de vaca, né. Embora, né, a gente precise dela, né, em algumas situações, né, por exemplo, não sei se vocês já viram falar naquele whey, né, whey protein, que é algum suplemento, né. Ele é um soro específico da proteína do leite da vaca, ou seja, existe alguns aminoácidos que nós necessitamos naquele leite, naquela composição, que existe no soro do leite da vaca, né? Então, não é que a gente existe, por exemplo, antigamente usava muito leite de cabra, né? Leite de leite de soja, enfim. O melhor leite ainda é o leite da vaca, porém, né, o certo era a gente tirar, né, aquelas substâncias que eram mais alérgenas. Só que isso é caro, né? Por exemplo, existe esse tipo de leite, só que é muito indicado em recém-nascidos e em bebês, né? Que é um leite específico que é cerca de R$130 a lata, né? Então isso é praticamente inviável na população brasileira hoje, né? Então a resposta para a polêmica, né? Em termos populacionais, é mais interessante utilizar o leite de vaca do que leites que não tenha a filtragem dessas proteínas. Mas no caso, o whey, todos os dias sendo consumido, é um hábito saudável, no caso? Não, o whey é para quem que não consegue suplementar com a quantidade de proteína diária, né? Então, por exemplo, você está na musculação e tal, e precisa suplementar, ok, não consegue ingerir uma quantidade de proteínas adequadas para o seu dia, você suplementa na forma do whey. Mas aquelas pessoas que já têm uma ingesta de proteína adequada, não há necessidade de usar o whey, né? Obviamente tem algumas situações específicas, por exemplo, cirurgia bariátrica, que você não consegue ingerir uma quantidade de proteína pelo empachamento que dá. Aí nessas situações lança a mão do whey, né? Não é que você vai substituir as refeições por um suplemento, né? Ok, tem mais perguntas aqui no nosso WhatsApp, bom dia.
Meu deu osteoporose, deu artrite, deu tudo. Meu andar, porque eu vou fazer 58 anos no próximo mês. Meu andar tá de uma pessoa de mais de 80 anos. Horrível. É muito triste, eu não consigo ficar em pé. Eu não consigo mais trabalhar, que eu faço bolo, não consigo mais, doutor. Vou dormir com dor, amanheço com dor. É muito ruim. Tomo remédio para dormir porque não consigo ajudas. Isso são as consequências da osteoporose? Não, assim, não é que ela não tem osteoporose, né? Mas como eu estou falando, a osteoporose ela não causa sintomas, né? Muito provavelmente pelo que ela está falando, né? Pelas dores crônicas que ela sente, pelo tipo de profissão que ela tem, né? Pelo que eu entendi, ela trabalha vendendo bolo, né? Fazendo bolo. O fato de ficar muito tempo em pé, não realizar atividade física, estar acima do peso, não sei se realmente ela está. Isso gera, né? Artrose, artrite. E dependendo da circunstância, pode vir associado, por exemplo, a uma fibromialgia, né? Tá, Anderson até discute aqui muito sobre o tema. Então isso gera dores crônicas, alteração de qualidade de vida, alteração de humor, né? E com certeza impacta muito na vida da nossa ouvinte, né? Tem mais perguntas? Bom dia. Bom dia, Marcos. Eu sou Maria Rita da Nova Caicó. Vamos perguntar aí esse médico, por favor. Eu tenho 5 hernias de disco, mas eu já tomei tanta medicação, injeção. Vou no posto aqui da Nova Caicó, tomo injeção, tomo diclofena, tomo dipirona, metpasse, passa paracetamol e não alivia essas dores. Já tomei remédio e tem hora que eu não aguento mais tomar remédio. Chá do mato, aquele para aliviar a dor, açafrão, cravo da Índia, já tomei tudo e não alivia a dor da coluna. Eu estou aqui só Jesus na minha vida. Ela já tomou até chá do mato e não resolveu. E aí, doutor Alcebiades? A hérnia de disco, né, como a nossa ouvinte vem perguntando, é uma condição que não tem relação com a osteoporose, né, mas ela leva a dores crônicas, né, que geralmente sai da coluna até o pé, né, e isso impacta também na locomoção, na qualidade de vida, na qualidade de sono, e pode, em algumas situações, até levar a perda de movimento das pernas, né. Então, se realmente for hérnia de disco, tem que checar se está comprimindo, né, o nervo da perna, né? Porque se estiver comprimindo é uma indicação muito provavelmente cirúrgica, né? Porém, a maioria dos pacientes eles querem uma solução mágica, né? Eles querem um remédio que alivia a dor e pronto, e esqueça que aquilo existe. Mas não é bem assim. A medicina ela cura muito pouco, né? Ela alivia muito mais do que cura, né? Então, muitas pessoas querem uma cura, mas não a maioria das vezes não existe essa cura. E é muito mais difícil, por exemplo, que a pessoa faça uma atividade física, que perca um peso, do que propriamente usar uma medicação. Então, nessas situações de hérnia de disco, um pilates ajuda, um exercício de fortalecimento muscular da coluna ajuda, né? Uma atividade, uma caminhada, dependendo do local onde ela está fazendo, ajuda. E não é só medicamento, né? Daqui a pouco o uso de medicamentos de forma inadvertida, em grande quantidade, e chás, a mistura de chás, né? Pode levar a uma gastrite, por exemplo, né? O que traz um outro problema para ela, né? Então, a minha opinião sobre isso, sobre a hérnia de disco, depende muito, né, de cada pessoa. Mas ela tem que ter um ortopedista, né, um neurocirurgião, um ortopedista, um neurologista que faça o acompanhamento dela e faça o melhor acompanhamento no sentido de não ser só medicamento, né? Existem outras terapias não medicamentosas para isso. Tem mais perguntas? Bom dia, Marcos Janta. Pergunta aí o doutor, por quanto tempo a pessoa pode tomar aquele alendronato de sódio? Porque há 2 anos eu fiz uma densitometria, já estava chegando no vermelho para uma osteoporose na coluna e no fêmur. Aí eu fiquei tomando o alendronato e vou fazer, esse ano eu vou pedir outra densitometria para ver como está. E doutor Alcebiades? Essa pergunta é muito interessante e pouco falada aqui. Quando eu cheguei em Caicó, né, em 2023, eu comecei a acompanhar alguns pacientes com osteoporose. E o que eu percebi era que tinha gente usando alendronato, risedronato, que são as medicações que usam por mais de 15 anos, 10 anos, 20 anos. Então,
Essa medicação, quando você começa, você tem que anotar a data e nunca mais esquecer, porque ela tem um prazo de validade, né? Geralmente são 5 anos de uso, né, do alendronato, do risedronato, ibandronato, e quando chegar no 5º ano, você precisa reavaliar se houve melhora, se está a mesma coisa ou se piorou, né? Se melhorou, você tem que avaliar quanto melhorou para fazer um feriado, né? A gente chama de pausa, né? Na medicina, feriado ou pausa, que é o termo em inglês holiday, né? Então, a gente faz um holiday, né, de 1 ano e checa se com 1 ano após a osteoporose piorou. Se tiver piorado, precisa retornar, né, essa medicação. Ao todo, entre 5 anos a pausa, você pode usar 10 anos completos, né? Ou seja, 5, para com 5, vê se está pior. Se tiver pior, permanece por mais 5. Se melhorou, pausa e vê novamente, né? Se está voltando a osteoporose após 1 ano. Quem usa muitos anos, né, pode ter uma fratura atípica de fêmur, né? Que é uma fratura em que ela é tão grave quanto a fratura de osteoporose. Então, a resposta para a pergunta do nosso ouvinte é: existe um prazo, que é de 5 anos, e a partir daí ela precisa ser reavaliada. Para fechar, tem mais uma pergunta? Bom dia, Marco Dantas. Bom dia, doutor Acebites. Eu sou Janaína, tenho 43 anos, né? Minha família já tem todos esses problemas de osteoporose nos ossos e artrite também. Artrose também nos ossos. Eu já tenho um problema no meu joelho de condromalásia, mas já faço academia, já faço fortalecimento muscular. Mas eu gostaria de saber qual o exame que eu devo fazer, né? Para me saber se eu já tenho osteoporose nos ossos, ou se tem alguma coisa para eu prevenir, para eu não dar. Gostaria de saber. E aí, doutor? Abaixo de 50 anos, né, em qualquer idade, a partir de 20 anos de idade, a gente solicita densitometria óssea, né? Só que em pessoas de 20 a 50, o parâmetro de osteoporose ele é diferente de um idoso, por exemplo, né? A partir de 60 ou a partir de 50 anos já o parâmetro de avaliação ele é diferente. Mas continua sendo a densitometria óssea, só que os parâmetros são outros. Em relação à prevenção, na idade dela, 43 anos, atividade física resistida, né? É o principal, né? Não que ela não possa intercalar, por exemplo, uma de resistência. A suplementação de cálcio, né? Na dieta principal, né? A suplementação de cálcio no leite, derivados, e buscar uma vitamina D, né? Normal, né? Que na idade dela, o normal é acima de 20, né? E quanto maior essa vitamina D, acima de 30, por exemplo, é o que nós endócrinos gostamos que essa paciente, né, de 43 anos, de 30 a 60 é o valor que nós recomendamos. Existem situações na idade dela, por exemplo, que a gente precisa repor e às vezes quando está normal, acima de 30, nem precisa repor. Então, essa tríade, né? Se por acaso ela fizer e realmente tiver osteoporose, tem algo errado, né? Uma pessoa abaixo de 50 anos não é para ter osteoporose. Então, se uma mulher de menor do que 50 anos tiver, tem que investigar a questão principalmente de hormonal feminina, né? Porque pode ser que ela esteja fazendo um climatério precoce, né? Uma menopausa precoce. Dr. Alcibiades Neto, ele é médico endocrinologista, está no Instituto Penedo, na rua Maria de Fátima Gomes, 1260, bairro Penedo, aqui na cidade de Caicó. Eu abri aqui a escuta aqui do microfone aqui, todo mundo aqui teve um susto, né? Telefones 99664-1961, é isso? Aliás, perdão, 99647-7721, vou repetir. 99647-7721 é o telefone de você aí marcar consultas com o Dr. Alcibiades Neto e no Instagram, @Dr. Alcibiades Neto. Obrigado por sua participação, doutor. Eu que agradeço aos ouvintes, a Marcos, pela participação. Até uma próxima. 7h40.